E agora, com vocês, mais um depoimento de fé e testemunho. Fique ligadinho, conectado e que Deus possa abençoar a sua casa e salvar todos por intermédio desse testemunho. Canal Edificação e podcast Pode Edificar. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo. O testemunho que você vai ouvir agora é um relato de um menino que teve um arrebatamento. Ele tem a idade entre 10 e 12 anos e teve experiência com Deus. Preste atenção nesse relato e que Deus venha te edificar, em nome do Senhor Jesus Cristo. No dia 15 de agosto, eu tive uma experiência espiritual e fui arrebatado por 2 dias seguidos. E agora eu vou contar pra vocês o que eu vi e o que eu ouvi. Minha tia está aqui porque ela estava no dia e ela pode testemunhar. Oi, gente, eu sou a tia dele e eu tava no dia, na verdade eu tava nos 2 dias, né? Porque foram 2 dias seguidos que aconteceu. Ele foi arrebatado, um dia foi após o culto e no outro dia foi em outra igreja e foi no meio do culto. Ele ficou assim, acho que do início do culto até a senhora de ir embora, chorando. Ele chorava muito de soluçar. Inclusive ele chegou até ficar assim, ter falta de ar, né? Enfim, foi muita coisa assim sobrenatural que ele viu. Inclusive nesse mesmo dia ele foi batizado com o Espírito Santo. E ele vai contar pra vocês o que ele viu nos 2 dias. Primeiramente, meu nome é Luiz Henrique. Para iniciar a conversa, eu vou estar lendo o versículo da Bíblia, Atos 2:17. Diz assim: nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Gente, eu vou contar do início para vocês entenderem como foi. Havia acabado o culto e a pastora foi fazer uma oração por mim. Agora, continuando, eu vou falar o que eu vi. Eu vi um trono à direita, aí tinha um homem com uma coroa dourada e com uma veste branca resplandecente. E tinha uma escada mais ou menos de 50 degraus. Aí ele desceu ao 3º degrau e abriu os braços para me abraçar. Aí eu senti uma mão me empurrando na vida real, mas na visão eu tava subindo as escadas, eu senti uma mão leve me empurrando. Aí conforme eu ia caindo na vida real, na visão eu estava subindo, e eu subi mais ou menos ao 3º degrau. Só que a pastora da igreja me segurou. E eles cantavam uma música que era em outras línguas, não dava para decifrar, porque eu nunca tinha ouvido antes. Aí eles tinham aberto o braço para me dar um abraço. Ele estava sorrindo e os olhos dele eram como de chamas de fogo, assim como João descreveu no livro de Apocalipse. E ainda assim eu voltei para casa muito extasiado. E no outro dia eu fui na outra igreja novamente com a minha tia. E um pouco antes do meio do culto eu comecei a ter visões. Cidades sendo destruídas por causa da idolatria, do pecado, tsunami, guerra. E eu acho que muitas pessoas sabem que hoje está tendo guerra em Israel. Terroristas atacando lá, e eu vi guerra em Israel. Eu vi soldados passando pelo rio Eufrates, que para quem tinha lido a Bíblia diz que o rio Eufrates vai secar para que mais ou menos 240 mil soldados por aí passassem por lá. E eu vi esses soldados passando, eu vi caos, destruição, pessoas levantando do caixão, da cova. E era algo muito assustador. E eu andei com Jesus. Jesus apareceu de novo e ele começou a caminhar comigo. Eu tava com muito medo, só que ele falou: por que choras, filho? Não sabes que eu sou teu salvador? Aí eu fiquei mais tranquilo. Aí a gente tava conversando, ele falou: tá vendo? É isso que vai acontecer. Era uma voz que eu não conseguia explicar como que era. Aí eu vi cidades sendo destruídas, tsunami, guerra. A guerra em Israel sendo tomado pela Palestina, porque não sabe, eu acho que passou no jornal. E eu vi Palestina se juntando com outros países para atacar Israel. E o continente de Israel estava sendo tomado. O lugar onde Israel ficava estava sendo tomado pela Palestina e pelos outros países. E Deus me falou que tudo isso que ia acontecer em poucos meses. Lembrando
lembrando que a primeira visão foi dia 15 de agosto de 2023. Ele falou que ia acontecer em meses. A segunda foi dia 16. E para quem está se perguntando por que eu não gravei o vídeo antes, é porque Deus não permitiu, que era eu gravar na hora certa, que tivesse acontecendo, para que vocês se lembrem. Gente, eu tenho muito mais coisas para falar, mas Deus não permite eu falar, e quando for o tempo certo eu vou falar. E eu vi o refrato secando, e para quem não viu o vídeo que tá saindo na internet, ele secou já, ele já tá totalmente seco. E eu creio que em poucos dias soldados estarão passando por lá para atacar Israel. Eu peço para vocês que orem pra gente orar pela nossa salvação, pelas crianças, porque eu tive essa visão com 8 anos, eu fiz aniversário quase agora, dia 12 de outubro. Então eu peço que vocês orem, porque Jesus está voltando. Ele me viu e ele me deu a visão para eu poder passar o recado para vocês. Eu peço que vocês vejam esse vídeo e compartilhem para que mais pessoas possam ver e saber o que vai acontecer e lutar pela sua salvação. Eu vou falar uma parte da Bíblia que é João 10:10. O ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. E Deus, ele veio para a gente que a gente tenha vida e a tenha plenamente, em abundância. E que a nossa luta não é contra a mente, nem contra a carne, é contra o diabo, é contra o pecado. E muitas cidades vão ser destruídas por causa da idolatria, do pecado. Hoje é dia 21/10/2023. E muito obrigado por assistir esse vídeo. E a paz do Senhor. Deus abençoe vocês.